O Brasil assinou um acordo de biodiversidade, onde ele tem um compromisso de controle e erradicação das espécies invasoras. O setor pode produzir 25% ao ano, mas o consumo não acompanha, porque é uma mudança de hábito. No agronegócio brasileiro, nos últimos anos, eu vou falar dos últimos 10 anos, foi o setor que mais reagiu a uma importação. O que está acontecendo é depois da fazenda. Enquanto depois da fazenda eu tenho tributos, eu tenho burocracias, eles têm subsídios. O México saiu de 120 toneladas para 60 mil toneladas por ano, porque a questão sanitária bateu igual bateu aqui, bateu nas Américas todas, e eles estão com dificuldades para reagir. Então nós vamos terminar 2030 em terceiro e 2040 nós seremos o maior produtor de tilápia do mundo. Olá para você que acompanha a Seafood Brasil e já sabe que a Seafood Brasil acompanha o setor de pescado desde a água até o prato. E hoje no podcast Seafood Brasil a gente tem um convidado muito especial. A gente vai tratar sobre o crescimento da tilapicultura no Brasil, desafios e oportunidades também. Bom, no ano passado a piscicultura brasileira de maneira geral ultrapassou um patamar histórico que foi a produção de 1 milhão de toneladas, né? Isso coloca o Brasil numa posição de liderança nas Américas e também no mundo, de maneira geral, porque só com a tilápia nós somos já o quarto maior produtor mundial e somos o sexto entre os 6 maiores produtores aí de peixe de cultivo. Bom, esses dados são da Peixe BR e não à toa nós temos aqui o diretor-presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, que vai dar mais ou menos uma aula aqui para nós, contando um pouquinho sobre a tilapicultura, a piscicultura de maneira geral e alguns problemas que o setor vem enfrentando. Chico, bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui na feira e principalmente aqui no podcast. Afinal de contas, cada dia que se passa a gente tem mais oportunidades, mais desafios e é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouco. Exatamente, desafios, vários desafios. Bom, estamos aqui na AquaShow, como o Chico falou, né? A feira acontece aqui em Uberlândia, que inclusive terra natal aqui do Chico, né? O Chico está se sentindo em casa, não é isso? Estou literalmente em casa. Literalmente, pelo peixe, pela terra mesmo. Exato. Tá em Uberlândia. Os ares são os melhores. São os melhores. Bom, Chico, a gente tem aí esse recorde, por um lado, uma notícia muito positiva que vocês trouxeram no começo do ano, com o anuário, né? Mais de 1 milhão de toneladas, precisamente 1.011.540 toneladas em 2025, tilápia isolada, né? 70% desse volume. Então isso é um feito histórico, mas temos aí algumas tensões regulatórias acontecendo, tensões comerciais e tensões de todo tipo, né? Que a gente vem acompanhando desde 2 anos atrás, não posso nem falar que é só 25, né? Primeira atenção é a questão do CONABIO, né? Queria explorar isso com você. Então, o CONABIO, para quem não sabe, a Comissão Nacional de Biodiversidade, ela colocou em pauta a proposta de incluir a tilápia como espécie invasora, né? Espécie exótica invasora. O último desdobramento foi no dia 28 de maio, né? A CONABIO decidiu adiar essa decisão de inclusão e criar um grupo de trabalho com 15 integrantes, dos quais 8 são membros do governo e 7 da sociedade civil, inclusive setor privado, representantes de entidades. Quando você observa isso, você acha que essa é uma evolução positiva para o setor ou a gente ainda pode ver outros desdobramentos dessa situação ainda do CONABIO? Eu acho que isso não é positivo para o setor, porque na realidade você acaba protelando um risco para o setor extremamente grande. A classificação como invasora, isso aconteceu lá na COP15 no Canadá, quando aconteceu, onde 188 países, juntamente com o Brasil, assinaram um protocolo que até 2030 teria o compromisso de controlar 50% e erradicar das espécies invasoras do seu país. Quem determina isso é o próprio país. Então, isso nos preocupa. Cada dia que prorroga, a gente fica um pouco mais ansioso. A definição da última reunião foi a formação do grupo de trabalho. Até o momento não foi publicado no Diário Oficial esse grupo de trabalho, nem fomos convidados. Isso foi 28 de maio, né? Exatamente, já passou algum tempo. Porque informações, notas na imprensa do Ministério do Meio Ambiente já saiu, mas no Diário Oficial não saiu nada. Então a gente, como não sabe, não está transparente o modus operandi que o Ministério está utilizando para isso, nos preocupa bastante. Entendi. Bom, você, dos bastidores, tem acompanhado algum outro desdobramento dessa questão?
assim, além do Conabio, existe uma movimentação que envolva essa questão de espécie exótica invasora? Porque a gente está falando da tilápia, mas está o pirarucu aí na jogada também, né? Lógico, a espécie exótica invasora inclui a tilápia, né, camarão, Sim. peixes nativos fora da bacia hidrográfica e peixes híbridos. Quando ocorreu a discussão lá no dia 3 de outubro, todos esses peixes estavam na lista do anexo 2, inclusive o pirarucu. Agora, em março, quer dizer, há pouco tempo, o IBAMA publicou a Instrução Normativa número 7 de 2026, que antecipou uma decisão do Conabio, ou seja, incluiu o pirarucu, abaixou uma instrução normativa, considerando o pirarucu como espécie exótica invasora. Ou seja, a partir desse momento, todos os órgãos ambientais do país inteiro que têm responsabilidade têm a obrigação de fazer o controle. E isso aconteceu. No último dia 2, no estado do Espírito Santo, o maior produtor de pirarucu da região sudeste recebeu uma notificação do órgão ambiental do Espírito Santo, lhe dando 90 dias para erradicar 100% do plantel. Peraí. 2 de junho, está falando que 2 de junho... E hoje que dia nós estamos? 9. Hoje é dia 9 de junho. Exato. Então, uma semana depois dessa notificação que exige que o maior produtor de pirarucu do Brasil acabe com o plantel dele. Em 90 dias. Por quê? Porque é o que preconiza a lei nacional e internacional. O Brasil assinou um acordo de biodiversidade, onde ele tem um compromisso de controle e erradicação das espécies invasoras. O órgão ambiental do Espírito Santo está cumprindo o seu papel. Claro. Então, quando o IBAMA fala, olha, a lista de invasoras não vai proibir o cultivo. Não, eles não vão falar que proíbe. Quem vai proibir são os órgãos ambientais, Ministério Público, outras instituições que são executores dessa ação. Estou um pouco chocado aqui com essa notícia aqui. Imagina um produtor receber isso, né? Imagina um produtor receber uma informação de que a rotina dele, o dia a dia dele precisa acabar. É exatamente essa a nossa preocupação. Então, quando surgiu essa lista que nós fomos a público denunciar, é porque o risco é muito grande, é iminente. Não é nada que pode acontecer. Se entrar na lista de invasora, vai acontecer. Então, é um momento assim, nós estamos numa feira, todo o setor está aqui, de movimentação da sociedade brasileira. Porque o risco disso é insegurança alimentar, perdas de pontos de trabalho. Nós temos mais de 100 bilhões investidos só na tilapicultura no Brasil. Tá? Nós vamos ter que fazer importações, então vai ter que ter o desembolso. 98% dos produtores são pequenos produtores. Temos um valor bruto de produção de 12,5 bilhões ao ano. E os financiamentos a médio e longo prazo que os produtores e as indústrias assumiram. Então nós estamos falando aí de um bolo de mais de 100 bilhões que de um dia para o outro nós não temos como assumir esses compromissos nem desativar essas indústrias. Claro. Então é muito maior do que apenas uma discussão de WhatsApp. Bom, fique ligado aqui na Seafood Brasil que você vai acompanhar os desdobramentos dessa situação, porque isso muda cada dia, né, Chico? Todo dia tem novidade, então fique ligado para acompanhar. E eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente tratar de um outro assunto não menos espinhoso, que é a situação da ofensiva tarifária dos Estados Unidos, né? Eu queria te perguntar assim, diante do que aconteceu o ano passado, né? Quer dizer, o início desse ano, parece que foi ano passado já, mas no início desse ano as coisas, né, crescem e evoluem tão rápido. Mas assim, a gente está numa situação novamente agora de ter uma carga tarifária que pode chegar a 50%, muito perto de 50% novamente. Se a gente somar esses 25% de sobretaxa agora, mais 12,5% que podem entrar também, e além dos 10% que já tinham sido adotados aí recentemente, somando aí quase 47%, 48% de tarifa, sobretaxa em cima de vários produtos, inclusive o pescado nacional, em especial a tilápia, né? O que o setor aprendeu com essa tarifa de sobretaxa de quase 50% que foi adotada antes e que agora tudo indica que vai voltar a se repetir? O que você acha? Como é que o setor recebe essa notícia agora? Olha, inicialmente quando nós tivemos o primeiro tarifaço, foi um impacto muito grande. Haja visto que um país totalmente longe da gente aqui coloca uma política de um dia para o outro, independente do que acontece. Mas depois do que nós vimos na importação de filé de tilápia do Vietnã pelo Brasil e da
perspectiva de votação de uma lista de inclusão da tilápia como espécie invasora, verificamos que o inimigo mora ao lado. Essa é a primeira coisa. Tanto é que a questão da tarifa dos Estados Unidos, que era prioritária em 2025, passou a ser terciário. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer esse enfrentamento, e nós o fizemos. No ano de 2025, nós bancamos a tarifa, tanto é que as exportações de peixe de cultivo foram as mesmas de 2024, ok? Procuramos outros mercados. Hoje as nossas exportações para o Canadá é quase o mesmo volume que a gente manda para os Estados Unidos. Não fomos para outros países porque os países que poderiam comprar esse produto premium nosso é a União Europeia, que está suspenso por problemas do governo. Sim. Não é nosso. Claro. Então, assim, essa nova tarifa, ela tem um impacto menor do que teve o ano passado, porque as empresas aprenderam, procuraram outras alternativas de mercado, principalmente de mercado interno, de processo de expansão, alternativas de logística para os Estados Unidos e para o Canadá. Essa é uma tarifa diferente porque é um processo que está em julgamento já há algum tempo e vamos esperar até julho. Não teremos o mesmo impacto de que tivemos na primeira tarifa. A gente tem como hoje fazer esse redirecionamento. Agora, o mais importante, no status atual dos protocolos de produção e processamento do regulamento do Ministério da Agricultura, nós não temos o que fazer, porque o mundo inteiro compra peixe congelado da China, do Vietnã, que tem protocolos que nós somos proibidos no Brasil de fazer. Tanto é que se você pega as Américas, importam, de todos os países das três Américas, importam mais de 230 mil toneladas de filé por ano da China e do Vietnã. Isso por si só já seria maior do que o nosso mercado, mas eu não consigo vender 1 quilo de filé de tilápia para o Chile, que é o nosso principal parceiro, porque ele compra da China 30% mais barato o produto por conta de um protocolo. Nesse momento, no MAPA, existe a possibilidade do MAPA editar uma portaria estabelecendo os mesmos protocolos chineses e vietnamitas, para que aí sim a gente possa ir para esse mercado internacional competir com a China. Tá? Mas isso vai impactar inclusive internamente, porque eu vou ter aqui no mercado interno também um produto que hoje é o melhor produto do mundo. Pode ser que esse produto tenha aditivos e água dentro do filé, mais tempero, uma série de outras coisas. Mas nesse momento é tipo assim, é um impacto menor do que o ano passado e não tem outro país para vender. É vender aqui dentro do mercado interno. Que tem um apetite crescente, né? Mas é muito difícil uma hora para outra você virar uma chavinha e achar exatamente vários mercados, inclusive no mercado interno. Lógico. Nós crescemos nos últimos 12 anos mais de 10% ao ano, ou seja, o consumo cresceu mais de 10% ao ano. Ele não consegue crescer mais do que isso. Uhum. Então não é que o setor não pode... O setor pode produzir 25% ao ano, mas o consumo não acompanha, porque é uma mudança de hábito. A gente acredita nesse mercado. Nós vamos sair do que nós estamos hoje para 20, 30 quilos. Mas quanto? Daqui 2 décadas. Que é o processo normal de transição, de incorporação de uma nova proteína. Esse exemplo aconteceu no Brasil, quando da minha infância e parte da adolescência, a gente comia frango dia de domingo porque era uma proteína cara. Não vou falar da realidade de hoje. Claro. Então, esse é um trabalho de longo prazo e que o setor está fazendo a sua parte. Perfeito. Outro tema muito importante que não tem como a gente evitar é a questão do Vietnã, né? A gente falou da Ásia, inclusive, a competitividade asiática imbatível, né? E a gente vê, pouco a pouco, essa importação crescendo seus volumes, né? Já é um termômetro, por outro lado, que o consumo demanda, né? A gente não está conseguindo atender, responder na mesma medida. Então existe essa iniciativa de trazer mais peixe de fora. Ao mesmo tempo, a gente vê várias ações aí no âmbito regional, os estados se organizando, né? A gente vê São Paulo, Minas Gerais e Paraná, principalmente, liderando uma espécie de escudo fiscal aí contra o Vietnã, né? Criando uma barreira do ponto de vista tributário, né? Para tornar mais difícil essa questão. Por outro lado, na própria Câmara dos Deputados, a gente teve aí a aprovação recente na Comissão de Agricultura de um texto, um projeto de lei, né? Do deputado Dirceu Esperafico, do PP do Paraná, que basicamente proíbe mesmo a importação de tilápia do Vietnã. Esse texto agora vai seguir para votação no Congresso, né? Depende das duas casas aí para avançar. Mas todas essas medidas juntas,
no teu ponto de vista, quão efetivas elas serão para que, de fato, a gente tenha aí essa importação dificultada, para atender esse pleito dos produtores? Ô, Ricardo, aqui eu vou colocar uma informação extremamente importante. Às vezes as pessoas falam que o setor de piscicultura não está organizado, mas eu vou falar para vocês o tanto que está organizado. No agronegócio brasileiro, nos últimos anos, eu vou falar dos últimos 10 anos, foi o setor que mais reagiu a uma importação. Nós temos que lembrar que o setor de leite está brigando todo dia por conta de importação. Do Mercosul. O setor de arroz do mesmo jeito. E no momento que chegou isso na tilápia, nós reagimos rapidamente, estamos agindo rapidamente. Ou seja, nós não tínhamos um histórico desse dentro do agro brasileiro. E não estamos fazendo uma defesa por protecionismo. Estamos fazendo defesa por questões sanitárias e por questões tributárias. A Embrapa Pesca e Aquicultura, o Dr. Manuel, está terminando um trabalho fantástico. Recentemente nos mostrou numa reunião em Brasília, o custo de produção na fazenda no Vietnã é exatamente o mesmo custo de produção na fazenda de Santa Catarina e do estado do Paraná, onde nós comparamos. O mesmo. O que está acontecendo é depois da fazenda. Enquanto depois da fazenda eu tenho tributos, eu tenho burocracias, eles têm subsídios. Enquanto na minha indústria eu tenho burocracia e rigor, eles têm facilidades e protocolos, que inclusive o produto está entrando aqui no Brasil. Quer dizer, aí o preço final na gôndola aqui no Brasil vai ser 200% a mais do que o preço de porteira, 100% a mais, e lá mais ou menos a mesma coisa. Não deve ter muita alteração. É exatamente a mesma coisa. Nos próximos elos. Nós estamos numa feira aqui. As empresas que comercializam ração aqui são as mesmas que comercializam ração no Vietnã. As empresas de vacina que estão aqui são as mesmas que estão no Vietnã. E todas as empresas de processamento são as mesmas, de equipamentos são as mesmas. O que nós temos, essas empresas, elas têm preços globais. Ela não vende mais barato aqui, mais caro lá, vice-versa. É um preço só. Tilápia é um negócio global. É uma commodity. É uma commodity. Então, é esse ajuste que nós precisamos fazer. E a resposta do setor, muitas vezes até incompreendida, né? A primeira ação foi do estado do Paraná. Isso é inconstitucional, não sei o quê. Tá valendo até aí. A gente usa as armas que tem rapidamente. Nós não podemos deixar que o mercado se acomode. Vou dar um exemplo do estado de São Paulo. Nos 4 primeiros meses deste ano 2026, o que o estado de São Paulo importou correspondeu a 30% da produção do estado no período. E aí impactou nas vendas das empresas, principalmente de filé congelado, e teve empresas, e tem empresas com dificuldade financeira nesse momento. Ou nós reagíamos como reagimos, ou o setor ia quebrar. Então, essa proteína nova, que é a tilapicultura, ela também vem dentro de um novo conceito de resposta. Que qualquer coisa que sente, responde rapidamente, utilizando uma ferramenta que é uma ferramenta recente, a comunicação. Perfeito. Tá aí, aproveitando aqui, foi um momento jabá aqui, o Chico está escondendo aqui a revista, mas olha aqui. Exato. Filézinho de tilápia. Filézinho de tilápia, bem lembrado. Fica aí o convite para a leitura. Bom, Chico, questão da comunicação fundamental, informação técnica também fundamental nesse momento em que o setor enfrenta vários desafios sanitários, né? Você como médico veterinário, talvez nem todo mundo saiba, mas está aqui um médico veterinário. Formado aqui em Uberlândia. Formado aqui em Uberlândia. É uma questão particularmente sensível, imagino eu, né? O que você tem observado por aí? A gente tem vários bichos papões aí, né, no setor, e a gente fica preocupado com a TIL, fica preocupado com bacteriose, com outros vírus. O que você está observando aí? O setor está preparado para enfrentar desafios sanitários ou está se preparando? O primeiro é o seguinte, eu tenho uma saudade enorme daqueles momentos em que a gente reunia mais de 3 produtores e todo mundo falava e reclamava de preço de ração. Hoje não se reclama disso, hoje se reclama das questões sanitárias. É o nosso maior desafio, é o desafio que nós estamos conseguindo vencer. Por quê? Porque outros países não conseguiram vencer. O México saiu de 120 toneladas para 60 mil toneladas por ano, porque a questão sanitária bateu igual bateu aqui, bateu nas Américas todas, e eles
estão com dificuldades para reagir. Mas isso, desculpa te interromper, mas alguma enfermidade específica que aconteceu lá? As mesmas que a gente tem aqui? As mesmas nossas. Streptococcus, Francisella. Francisella, chegou para todo mundo nas Américas. Tá. E aí a própria Colômbia está com dificuldades até hoje de recuperar. Então a primeira ação, nós reagimos muito bem. Produzindo mais alevinos, a mortalidade teve regiões de 40%, então o produtor de alevino conseguiu atender, o produtor de vacinas autógeno comercial conseguiu atender, outros protocolos que hoje aqui na feira a gente vê estão atendendo uma velocidade que a gente só viu talvez numa pandemia que a gente teve do Covid. Agora nós estamos vivendo um risco que é a questão da TILV. A TILV, vamos dizer, essas enfermidades que nós estamos lidando aí hoje é resfriado, né? Perto da TILV. Perto da TILV. Ah, mas por que então que a TILV não exterminou com a tilapicultura na Ásia? Porque mais de 80% da tilapicultura da Ásia é em viveiro escavado. Diferente do nosso sistema de produção, que é em tanque e rede. Viveiro escavado, deu nessa região, você fecha a região, faz o vazio sanitário e a vida começa do zero. Hoje, se eu tiver um problema de TILV no Rio Grande, ele vai bater no Uruguai em poucos dias. E nunca mais eu vou conseguir tirar esse vírus da água. Eu praticamente elimino essas hidrelétricas que eu tenho hoje, que corresponde a quase 50% da nossa produção, no sistema produtivo. Então, nosso risco de uma TILV é imensamente superior a dos países asiáticos. Então, quando a gente chega no Ministério da Agricultura, igual a gente suspendeu em 2024 as exportações do Vietnã para cá, através de uma nota técnica extremamente robusta. Aí o Ministério colocou, olha, a probabilidade é muito pequena. E aí eu lembro o nosso falecido escritor Suassuna, né? Ele falava o seguinte, nós temos 3 tipos de mentira. A mentira deslavada e a estatística. Então é o seguinte, se ela é infinitamente pequena, ela não é inexistente, ela é pequena. Eu só preciso de um vírus. Eu só preciso de um caso para fazer game over da atividade, porque essa provoca mortalidade acima de 90%. Daí a nossa preocupação junto às instituições para proibir, né? Mas o produto vem pronto, eu sei, eu mesmo já comprei filé congelado no supermercado, cortei e fui pescar. E se é aquele filé que está contaminado? A gente sabemos que a TILV ela se propaga nos peixes nativos. Nós não temos uma campanha, não pesque com isca de tilápia. Não existe isso. Então o risco existe, é iminente. Nós estamos vivendo nesse momento uma crise institucional no Ministério da Agricultura, que a União Europeia acabou de suspender a importação de proteína animal por conta de protocolos de controles aqui no Brasil. E nesse momento é isso que mais nos atinge. Chico, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer pensando um pouco no futuro. A gente abordou temas críticos, né? Mas talvez lá no futuro a gente olhe em perspectiva e perceba que o crescimento foi um crescimento que teve seus percalços, mas aconteceu, né? E de fato a gente está num patamar superior. Não à toa a gente ultrapassou 1 milhão de toneladas aí o ano passado. Então eu queria tentar fazer uma futurologia aqui contigo. Onde estaremos aí no próximo anuário da Peixe BR? Qual vai ser a capa aí do próximo anuário da Peixe BR? A capa é o seguinte, nós vencemos. Eu acho que é vencedor, champion, né? Sim. É a música do campeão mesmo, porque nunca a gente viveu 2 anos tão pesados. E aí vamos voltar na estatística, né? E, estatisticamente, a gente vai viver uma década sem tantos problemas como esse. Isso é estatística, você entendeu? Ou seja, não tem como conviver, não tem mais problemas do que os que nós já estamos vivendo hoje. Então isso tem o seu aspecto positivo, aspecto principalmente de resiliência de toda a cadeia produtiva, fora da cadeia produtiva, porque nós estamos aqui num veículo de comunicação importante, uma instituição que nos ajuda a comercializar os nossos produtos, o Food Brasil, Latinoamérica, e isso todo mundo vive disso, dependemos disso e faremos de tudo
porque todos estão comprometidos para continuarmos com esse negócio. E eu posso falar, não é futurologia. Em 2018 nós montamos na PeixeBR um grupo de trabalho e fizemos projeções de produção da tilápia até 2040. E nós estamos cumprindo o que está no projeto interno. Então nós vamos terminar 2030 em terceiro e 2040 nós seremos o maior produtor de tilápia do mundo. 2040, então. Claro. Pode escrever aí. Pode escrever. 2040 é o maior produtor de tilápia do mundo. Em 14 Com certeza, anos. em 14 anos. 14 anos. Isso boa graças à resiliência e o comprometimento de todos que estão na cadeia. Porque, como eu te falei, nenhuma outra cadeia do agronegócio reage tão forte e rapidamente como reage a tilápia, que do ponto de vista de faturamento é um negocinho. Eu vou, para encerrar, só um último depoimento. Numa das reuniões do Conabil, aquela hora do café, um conselheiro falou, olha, se não fosse o pessoal da tilápia, a gente já tinha aprovado isso em dezembro. Na hora do cafezinho, você ouviu ali? Bom, pessoal, com essa anedota aqui, esses detalhes de bastidores que você só encontra aqui com o Francisco na Seafood Brasil, acabamos esse episódio aqui do podcast Seafood Brasil. Foi um prazer. Chico, muito obrigado pela tua presença aí, sempre convidado, portas abertas, para a gente continuar essa conversa tão importante aí para o setor. E você fique ligado aí nos próximos episódios do Seafood Brasil, sempre cobrindo da água ao prato para mostrar para você todos os detalhes dessa cadeia tão incrível que é a cadeia do pescado. Até o próximo episódio e ficamos aí. Um abraço. Eu que agradeço, Ricardo. Tchau, tchau. Valeu.